Estamos prestes a iniciar um novo ciclo, um novo ano, 2026, para quem está vendo esse vídeo agora. E é muito importante refletirmos sobre o que estamos deixando para trás e o que estamos prontos ou prontas para criar. Por que é importante? Porque o mundo está pensando nisso, muita energia pensando nisso. O fim de um ciclo, o fim de um ano e o início de um novo momento sempre trazem uma energia de transição profunda em nós, seres humanos, porque a gente tem essa mente dupla, né? A gente sabe o que está pensando. E neste caso, o ano que eu falei, né, 2026, que vai se iniciar depois de amanhã aqui, será regido pela energia do número 1, essa frequência do 1. Na numerologia, traz consigo, na verdade, o número 1, um simbolismo de novos começos, de renovação e reinvenção, plantar a semente. Então é um ano de semear a terra. E o que você quer semear? Já pensou nisso? Hoje, nesse vídeo, então, vamos explorar como podemos perceber quando é o momento de recomeçar do zero, como identificar sinais de ciclos, de términos, de recomeços de ciclos e como nos preparar para iniciar uma nova fase com mais consciência dessa parte nossa que é dupla, com mais clareza do que somos. E quando vamos lembrar, gente, quando a gente pede clareza, vai clarear tudo, tá? E vamos também refletir sobre a importância do número 1, dessa frequência do 1, não é um número, é a frequência. Esse número, essa frequência, ela nos convida a criar, a iniciar e afirmar nossa força pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, terapeuta, psicanalista. Então vamos dividir em partes nesse vídeo. Como que a gente sabe, né, qual é o final de um ciclo e o recomeço de outro? Essa é a grande dúvida humana, porque a gente fica nesse será, né? Porque a gente ouve muito as outras pessoas e cada um vai trazendo sua perspectiva. Em nossa jornada, muitas vezes, chegamos a um ponto em que sentimos que algo realmente precisa ser encerrado. O nosso corpo principalmente fala isso, dá os sinais para isso. Esses momentos podem vir acompanhados de desgastes emocionais, mas nem sempre. Pode vir também de uma sensação de desconexão ou até mesmo uma perda do sentido, a pessoa não vê mais sentido naquilo. Quando isso começa a acontecer, e são vários sinais e o corpo realmente vai mostrando isso, é um sinal de que estamos vivendo um fim mesmo de um ciclo. E nem precisa estar ruim, apenas, tá sem graça. Não é um sem graça só de tédio, é um sem graça sem sentido. E o que são esses ciclos, na verdade? Eles são momentos em nossa vida em que nos reinventamos, crescemos, evoluímos. É como a casca, a gente gosta muito de colocar essa conexão com a natureza, né? Uma metamorfose, uma troca de pele igual uma cobra faz. E como na natureza, né? Que a natureza passa por muitas estações, 4. Nós também passamos por estações dentro de nós, se a gente for perceber. E essas estações internas dentro de nós são nossos ciclos.
um ciclo nosso chega ao fim quando algo não mais nos serve, né? Ou quando não servimos mais a algo. Quando o aprendizado foi completado e há algo novo esperando para ser vivido. Sabe como você sente que tem algo a mais para ser vivido na vida e que não está mais bastando aquilo? É algo bem íntimo mesmo. Por isso que cada um tem seu ciclo. Esse desgaste que eu falo, né? Acho que a maior dificuldade é identificar o final do ciclo, né? O desgaste emocional é sentir-se cansado, sem a energia ou desmotivado demais. É uma desconexão, igual eu falei, perceber que você já não se conecta mais com o ambiente, você não se conecta mais tão profundamente com as pessoas, começa a ter muita irritação, você não quer mais ir para os lugares, participar das atividades que antes eram tão importantes para você. Você começa a procurar, muitas vezes, uma briga, né? Não precisa chegar nesse ponto, mas muita gente vai para lá. E aí a sensação de perda, de sentido, de que a vida está sem propósito, que você só está fazendo aquilo mais por fazer, porque se acostumou, a gente se acostuma. E você começa a ver que as coisas não têm mais a mesma importância. Não é de valor, mas é uma sensação apenas. Então, começa a se perceber se sua alimentação tá boa, se você cuida de você e esses sinais começam a aparecer, olha para isso. Então, esses motivos desconfortáveis que começam a aparecer são um convite para a renovação, né? A vida sempre nos convida. É importante não ignorá-la. A gente tem essa mania de ignorar os sinais que a vida vai nos dando. Acolha esses sinais, né? Começa a perceber que transformação que a vida está me pedindo, se eu estou me cuidando. Porque muitas vezes o desgaste, a desconexão é porque você não está se cuidando, você não está se hidratando. O corpo, gente, é o nosso canal mais importante. Por isso que se você está se cuidando bem, se você se hidrata, se você faz ginástica, se você se move, se você se alimenta bem e tudo isso começa a acontecer, observa. Mas você também pode se perguntar, será que estou desistindo, né? Porque é outra coisa, ou estou apenas recomeçando? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Essa é uma dúvida muito comum. Ai, eu estou desistindo, eu estou sendo fraca? Desistir e recomeçar podem parecer ações semelhantes, né? Parece ali semelhantes. Mas elas têm essas duas palavras e comportamentos, elas têm diferenças bem significativas. Vamos aqui trazê-las. O que é desistir? Desistir é quando aceitamos que algo não vale mais a pena e simplesmente abandonar, né? Não tem mais, não vale mais a pena, não tem mais aprendizado, não tem mais mudança interna, já cavei tudo que tinha para fazer ali, não dá mais, eu tenho que fechar essa porta. E aí eu desisto daquilo, porque não me serve mais. Já recomeçar, por outro lado, é um movimento consciente, muito mais consciente. Decidir, é uma decisão de dar um novo passo, um passo mais alinhado com o nosso propósito, com aquilo que eu estou me propondo nesse momento. Um passo mais profundo. Recomeçar, gente, é um processo de renovação, mais interna, uma renovação interna e de conexão, de reconexão.
com o nosso verdadeiro ser, com a nossa verdadeira essência. Ao recomeçar, realmente trazemos conosco as lições aprendidas. Então a gente não descarta, a gente traz essas lições aprendidas, mas fazemos isso com uma energia nova, dispostos a fazer as coisas de forma diferente. Então, recomeçar, eu pego tudo aquilo que me serve e falo, nossa, isso aqui foi muito bom, isso aqui nem tanto. Eu vou reorganizando, igual reorganizar um armário. E aí eu renovo aquilo ali, trago uma nova perspectiva. Medos impedem o movimento e a gente tem muito medo de viver. A gente tem muito medo de se aventurar, porque a gente aprendeu ao longo da nossa história humana a ficar no mesmo lugar. Então é natural que ao pensar em recomeçar, surjam medos fantasmagóricos, medos do julgamento, medos de falhar, ou até insegurança quanto ao futuro. Aquele medo, vou ficar sem nada, não vai dar mais certo, eu vou estar dando um chute, sei lá. Esses medos são naturais, mas não podemos deixar que eles nos paralisem. Então, é importante reconhecer esses medos, percebe os medos, acolhê-los e seguir em frente com coragem. Coragem é de coração. Confiar num lugar que é mais obscuro. E aqui eu trago a conexão com a nossa espiritualidade. Confiar, entregar. A gente não sabe tudo. Na verdade, tem algo maior, que eu falo da consciência, desses dois lados que a gente tem. A gente sabe que está pensando, a gente sabe que está sentindo. Então, quem é esse ser que sabe? Né? A gente tem sempre vamos dizer assim, duas coisas dentro de nós. A questão é como podemos iniciar essa nova fase muito mais consciente. E aí esses medos vão ficando mais de lado. Como podemos fazer de 2026 um ano de criação, um ano de transformação e de alinhamento com o nosso verdadeiro propósito, o que eu quero me propor e não vou sair desse meu propósito, custe o que custar, porque eu vou fazer dar certo essa nova fase. Primeiro, é necessário fazer uma limpeza interna. Por que uma limpeza interna? Porque esses medos vão trazer muitas crenças. Isso pode ser feito através de quê? Sônia, como que eu faço essa limpeza? Meditações, reflexões profundas. A gente está fazendo isso aqui agora. Práticas de escrever, né? Vou escrever tudo automaticamente, deixar vir as ideias, os medos, os bloqueios, onde que aquilo ali está me pegando tanto. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai permitindo que nossos sentimentos, que os nossos pensamentos mais profundos venham à tona. Deixar vir. Isso tem que ter tempo. Então, aproveitar que esse meio tempo que a maioria não trabalha e se deixar, sem julgamento, entrar nesse lugar. A escrita automática pode nos ajudar a identificar as partes de nós mesmos que desejam mudança, mas que estavam silenciadas, escondidas nas profundezas do nosso inconsciente e ficam lá mesmo, porque, isso aqui ela não pode lidar ainda. Nosso inconsciente, ele vive para deixar vir pequenas doses do que ele está achando que não vai nos fazer mal para a nossa consciência, mas muitas vezes também nos sabota. E além disso, é importante usar ferramentas
igual eu vou citar aqui, a radiestesia, eu uso muito a radiestesia terapêutica, porque ela ajuda a detectar bloqueios energéticos, especialmente aqueles relacionados ao medo do novo. Então dá para ali deixar muitas coisas organizadas. E também o tratamento energético, espiritual, que também eu trabalho. Esses bloqueios que eu estou falando podem estar impedindo o fluxo da nossa energia criativa, porque fica uma massa ao nosso redor disso tudo. Parece que a gente está sufocado. E ao identificá-los, podemos liberá-los, né? Identificar os medos, liberar os medos, identificar as inseguranças e ir liberando. Outro aspecto importante é a âncora energética. Ao encerrar um ciclo, é preciso sentir-se seguro, segura e confiante ao dar esse novo passo. Aí, essa âncora que eu falo energética é uma técnica que podemos usar para ancorar nossa energia e nos sentir mais equilibrados, mais equilibradas e firmes ao dar esse novo passo, porque tudo vai nos levando a ficar no mesmo lugar, e o lugar que já está desconfortável, mas é o lugar que a gente conhece. Então, por isso que não é tão fácil reiniciar. E claro, podemos trabalhar com arquétipos de renascimento. Um dos arquétipos de renascimento representação arquetípica, na verdade, né? É a fênix, que simboliza a morte e o renascimento. No baralho, no tarô, o louco, que nos ensina a dar o primeiro passo sem medo. Não sei se vocês já têm esse conhecimento. E o louco, ele nos ajuda a confiar no caminho à nossa frente, porque o que é um louco, né, gente? Vou meter as caras e vou fazer, não importa o que os outros vão falar, a gente, querendo ou não, a gente se importa muito com o que o outro fala. Porque senão nós não passaríamos a nossa roupa para sair de casa, a gente não faria muitas coisas que a gente faz, também por normas sociais, mas muito está ligado a como a gente vai ser apresentável por outro, isso é importante também. Agora vamos falar um pouco mais sobre o significado do ano 1 na numerologia, que 2026 será regido por essa energia 1, frequência 1, né? Que todos, quem assiste está aí vendo qual que é. O número 1, ele é um número da iniciação, é o número do começo, do recomeço. Ele simboliza o indivíduo, a força criativa, o sol, a independência. O 1 é um número da liderança, da ação, da criação. Então, por isso que eu falei plantar a semente. Eu vou fazer, eu vou colocar isso, eu vou testar, eu vou adubar, eu vou ver qual que fica melhor aqui para mim. É o fazer, é o ir. Quando entramos em um ano 1, temos a oportunidade de reinventar-nos. Ah, como é bom! Então, quando a gente fala que parte sua, como que você gostaria de ser, é o momento, tá? De iniciar novos projetos, é o momento de colocar em prática seus planos mais audaciosos. Por isso que eu tô falando de coragem aqui. Sabe aquilo que você fala, nossa, será que? Vai, faz um plano para isso. Este é um ano em que somos chamadas e chamados a agir com coragem, igual eu falei, e de afirmar nossa força interior. Então, é de coragem, trabalha a coragem. Tem algo para você fazer esse ano, trabalhar a sua coragem. O que você não faz por medo? Começa a trabalhar. Em 2026, agora que se inicia,
é o momento ideal para o início de algo novo. Quer fazer algo novo? Se dê essa coragem agora. Seja, igual eu falei, um novo projeto profissional, um novo estilo de vida, que sementes que você quer colocar ali, ou até mesmo um novo modo de pensar, de sentir, de agir. O ano 1 nos chama a começar do zero. Sabe quando você fala, eu queria resetar e começar do zero? É o momento. Nos convida a ter confiança em nossas próprias habilidades. Se observa quais são as habilidades. Confia. Também o número 1 nos permite criar sem medo do julgamento. Então, aquilo que você sente, né? Não vou fazer isso, vou ser julgada, vou ser rechaçada, vai doer. Lembra da clareza, é o sol. Quando a gente pede clareza, vai clarear tudo. Vai clarear programas, vai clarear movimentos familiares que você nem imaginava. Vai ter um momento aí de dor, mas também de limpeza. Então, vamos entrar nesse novo ano, nesse novo ciclo, lembrando que nossas mãos têm o poder de criar nossa realidade que desejamos viver. E isso não é balela. Tudo que a gente tem, olha ao seu redor, tudo foi você que criou. O final de um ciclo não é sempre um fim definitivo, mas uma transição, igual a Terra transita. É uma oportunidade de dar um novo passo, um próximo passo. Recrescer, voltar. É assim a vida. Recomeçar é um ato de coragem, é um compromisso com a gente mesma, de seguir em frente, de aprender, de evoluir, essa palavra que todos adoram aí, né? Eu não gosto muito porque nós seres humanos confio muito que a gente já é evoluído, a gente só está descobrindo. E é se descobrir, né? Quanto mais a gente se descobre, mais a gente vai percebendo a nossa potência. Então que 2026 seja um ano para todos nós de novos começos, de renovação e de criação consciente de tudo aquilo que a gente quer. Então, que você tenha a coragem de fechar ciclos que não servem mais e abrir as portas para um futuro repleto de possibilidades, muitas possibilidades. Veja as sementes que você pode plantar. Lembre-se de que você tem o poder de criar, que você tem o poder de mudar e de transformar a sua vida. Só você tem esse poder de dar esses passos. E o ano 1 está aqui para lembrar isso a você. Ótimo 2026 para todos nós. Um beijo e até o próximo vídeo.